Olá, eu sou o Nathan, sou autor do programa Sólidos e nesse vídeo eu vou mostrar como o Sólidos vai te ajudar a manter a confiabilidade do seu projeto. Imagine que você lançou uma galeria retangular no seu projeto de 2 por 2 e durante o dimensionamento hidráulico você percebeu que talvez tenha que aumentar a altura dele para, digamos, 2,5. E você tentou fazer essa edição aqui no campo da altura e ela simplesmente não funcionou. Por que isso acontece? Quando você está utilizando os dispositivos que já estão catalogados no álbum tipo do DR, do DENIT ou do Paraná, tá, ou do DR de São Paulo, eles vão ter uma propriedade chamada código do catálogo. Nesse código do catálogo vai estar codificado o código desse elemento, desse dispositivo. Então, quando eu tenho o código GS200-200H10, significa que é uma galeria simples de 200 por 200 para aterros até 10 metros. E sendo assim, você não pode ter uma altura de 2,5, por exemplo, porque ele é de 2 por 2. Se você quiser colocar uma galeria de 2,5 por 2,5, você poderia vir aqui e escolher 2,5 por 2,5. Tá? Então tem aqui, ó, 2,5 por 2,5, altura 10. Quando você fizer isso, seu dispositivo aumentou de tamanho. Só que perceba que no código você tem um valor, no nome da seção típica você tem outro valor e você acabou de perder a confiabilidade do seu projeto, porque na sua lista de materiais ou na sua nota de serviço está dizendo que esse dispositivo é um bueiro simples retangular de concreto, mas na verdade aqui ele está como galeria simples de 2,5 por 2,5. Então você perdeu a confiabilidade do seu projeto porque você começou a fazer edição por aqui. Então como que eu deveria fazer a edição? Você tem que vir sempre por esse item aqui, ó. Porque aqui vai te obrigar a ter esse dispositivo na lista de materiais. Aí na lista de materiais eu tenho a galeria, aqui está como BS bueiro simples retangular de concreto 3 por 3. E o bueiro simples retangular de concreto 3 por 3 tem que dimensões? Ele tem 3 por 3. Até aí tudo bem. O código do catálogo está me dizendo que é o 33 com altura até 25 metros. Aí você olhou para a altura do seu corpo de aterro, ele não tem 25 metros, ele tem, digamos, 10. Né? Então talvez você pudesse colocar uma com altura menor aqui, o que resultaria numa espessura de parede menor. Aí você vai vir aqui escolher uma com altura menor? Não, você tem que vir aqui no item da seção, tá? Fazer uma cópia daquele que você inseriu, que é esse aqui, novo, ou melhor, copiar, né? Copiar, que é mais fácil. Aí você vai escolher no código do catálogo, você queria de 3 por 3, mas com altura de 10. Então você vai escolher 3 por 3 e um aterro de 10. Vai vir aqui no nome desse dispositivo e vai apagar, para que ele coloque outro nome. Ok? E ok. Note que esse dispositivo vai mudar ali as características dele do código para 10. Isso vai fazer com que ele tenha uma armadura, né, adaptada para um aterro de 10 metros. Quando você faz a troca aqui, isso garante que ao substituir essa seção, você também está trocando a regra, está trocando o layer e está trocando o estilo. Porque na sua lista de materiais, que está aqui, você pode ter um estilo para cada seção típica. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, cadê? Galeria, né? Não gárgula. Galeria retangular. Eu posso ter aqui essa desse tamanho, mas eu posso ter outra de outro tamanho, com outro estilo, com outra regra, com outro layer. Ok? Então, quando você for fazer a troca, essa troca precisa ser por aqui. Agora vamos dar uma olhada como é que o programa interpreta esse código, tá? Para
transformar esse código em valores que mostra aqui na seção. Você vai chamar lá o construtor desse dispositivo. Vai achar lá o código do catálogo, aqui na lista de propriedades. Ele está aqui. Vai ter uma listinha aqui que você pode escolher. Essa listinha ela sai aqui da coluna de valores. Então o usuário criou o dispositivo, colocou uma série de códigos aqui que agora ele precisa interpretar. Então está aqui o campo onde ele interpreta os códigos. Quando eu entro lá dentro, a primeira pergunta que ele faz é: o catálogo é do tipo customizado? Então vem para cá. Se é customizado, não precisa fazer nada, só preenche ali a variável DWG com uma string vazia. Mas se for padronizado, aí sim ele vai primeiro decidir o tipo. Tem uma expressão aqui que, dado aquelas 3 primeiras letras do código, né, então quando eu olho lá GS, ele interpreta o GS que está aqui, ó, como sendo simples. Se fosse o GD é duplo e o GT é triplo. Aí ele calcula o cobrimento máximo admissível. Aí também tem uma expressãozinha aqui que calcula isso. Tá? Essa expressão aqui, se você perguntar para o chat GPT, ele vai te dizer assim: olha, eu estou recebendo uma string, que é essa variável catálogo. Dela, retire, né, substring, obtenha da 10ª posição 2 caracteres. Então, quando ele olha na 10ª posição, é esse número 2 aqui embaixo. Aí, com 2 caracteres, é o 25. Aí ele vai olhar assim: bom, 25 ainda é um texto. E daí ele vai transformar com esta função o texto em número. Ok? Então, esse é o cobrimento admissível que ele conseguiu ler nesse código. Mais ou menos parecido com isso, ele interpreta aqui na decisão, ó, catálogo substring pegue da segunda posição 7 caracteres. Então, quando ele olha na segunda posição, é o 3, com 7 caracteres, ele pega esse 300 por 300 aqui. Aí, quando ele olha nesse switch, né, na escolha, 300 por 300 vem para cá. Quando ele abre o 300 por 300, ele define a altura e largura da galeria, também define o DWG, né, a mísula. A mísula ela também está em função do cobrimento admissível. Então, de repente você trocou aqui e aparentemente não aconteceu nada. Não, aconteceu sim, ele levou em conta agora o cobrimento admissível. Então, é por isso que quando você tem uma seção típica que tem o código do catálogo definido aqui, sempre que o usuário tentar escrever alguma coisa em algo que é gerenciado por aquele fluxograma que processa esse código, ele vai ser sobrescrito. E daí o usuário não pode editar essa propriedade. Ok? É isso que está acontecendo aí. Ele não pode editar essas propriedades aqui. Existe outra situação ainda que você pode travar completamente a edição desse dispositivo, que é tornando ele existente. Então você viria aqui no existente, diga que ele é existente e pronto, você não consegue editar mais o código, não consegue mais editar a seção, os campos aqui ficam desabilitados. Tá? Então essa é uma situação em que você não quer que o usuário edite mais nada. Claro que tem interpretações diferentes para esse existente, né? Eu usei ele aqui só para travar o dispositivo, mas ele poderia ser realmente existente, ele já existe lá em campo, no projeto, e você não pode simplesmente modificar ele durante o novo projeto, vamos dizer assim. Certo? É isso.